Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um Duelo de Ideias. Esta vez tenho comigo uma convidada muito especial. Trata-se de Tina Amber, filha do grande Aristides Amber, pintor que nos deixou há muito pouco tempo, com uma obra vastíssima. Um cumprimento especial também aos nossos telespectadores do Novo Mundo, da diáspora, portanto da América e do resto do mundo, onde nos estiverem a ver. Tina Amber, muito obrigado por ter aceito o prazer foi o todo convite meu. desta conversa. Durante alguns minutos vamos ter sobre si e sobre o seu pai. Eu como sou autor desta biografia, desta pequena biografia de Aristides Amber, aliás já estou a trabalhar no segundo volume, tem dado muito trabalho porque este foi feito diretamente com o mestre a pintar-me e eu a escrever-lhe. Já vamos falar de várias peças deste. Ele a pintar-me neste retrato que eu pus aqui, logo no início, que não deixei que ele pintasse a óleo, porque achei que e na altura ainda usava óculos, não? Como é que isto se chama? Sanguínea. Sanguínea. Enfim, e comecei a fazer-lhe perguntas e depois desbobinou nesta pequena biografia, que foi a minha homenagem ao mestre. Mas a Tina nasce, os seus pais estão casados há muito pouco tempo. Exato, estavam casados há um ano. E não nasce sozinha, Exato, no gêmeo. É gêmea. Vim acompanhada, exato, tinha. Tem um irmão. E onde é que os pais estavam nessa altura? Nessa altura em Lisboa. Aliás, o meu pai conheceu a minha mãe no Algarve, numas férias, que eu estava na escola agrícola, foi de férias e conheceu a minha mãe. Ele acabou o curso da escola agrícola? Acabou. E exerceu alguma vez? Nunca Ele pintou exerceu. sempre, não é? Pintou sempre. Então viveu sempre da pintura? Sempre da pintura. Desde sempre, desde os 19 anos. Desde os 19 anos, porque há informação, já vi, de um autorretrato que ele fez. Ele tem um autorretrato a carvão que a Tina me deu e que eu publiquei no Facebook. Exatamente. E que está. Mas há também um retrato a óleo desse tempo, um autorretrato a óleo desse tempo, que está em casa do seu tio. Exato. Como é que se chama o seu tio? Walter. Portanto, Walter Amber Raposo também. Amber Raposo, exato. Que mora aqui na rua de João do Rego de cima. Exato. E que na sua sala tem várias pinturas. Claro, do meu pai, exato. Quando era miúdo, quando ele se mudava. Ele tem um quadro também do meu avô, que o meu pai pintou. Exatamente. Pai com 8 ou 9 anos. Portanto, desde criança que ele teve aquele apelo para a pintura. Desde sempre, nasceu com ele, exato. Bom, então a Tina, mais o Tim, não é? O Tim. Nascem no Algarve. Não, nascemos em Lisboa. Eles conheceram-se no Algarve, vêm para Lisboa. Onde casaram. Onde estão, onde nasceram os filhos e onde ele pintou sempre, não é? Sempre. Quando a Tina começa a perceber a vida, não é? Ele estava a pintar alguma coisa. Lembra-se, qual é o primeiro quadro do seu pai que se lembra? Mas façam um esforço. Eu acho que o que me lembro nitidamente foi eu a pousar quando era miúda, pequenina, 4 anos. Portanto, ele a pintar, a Tina, ele pintou-a quase até ao fim. Exato. Eu tenho esse quadro, por acaso. E lembro perfeitamente quando eu estava quieta, aquilo tinha que ser com doces. Tinha que haver, havia ali umas Quantos chantagens. retratos ele pintou da Tina? Não faço ideia, imensos. Imensos. Eu conheço um no Solar da Graça em que a Tina está vestida de traje regional, junto de umas camélias, de umas azáleas. Foi no Pinhal da Paz. No Pinhal da Paz. Já vamos ao Pinhal da Paz. Portanto, ele vive em Lisboa. A Tina sentia também apelo para a pintura? Sempre. Também sentiu. Sim, e também desenhou desde sempre? Desde sempre. E o Tim? O Tim desenhava lindamente, mas depois entrou no ramo da mecânica propriamente dita, desmontava relógios, computador, tudo que era, e ainda hoje em dia ele tinha essa habilidade de mãos, mas ele desenhava lindamente, foi uma pena. Ora bem, e depois o pai não viveu sempre em Portugal? Esteve em África. Portanto, ele tira o curso de regente agrícola aonde? Na Paiã. Na Paiã. Exato. Não exerce, começa a pintar, começa a ganhar dinheiro, naturalmente. Exato. Ele teve muita sorte, porque o diretor das Belas Artes foi um dos professores que ele apanhou na escola agrícola. Portanto há essa coincidência. Não foi, aí é que ele
aprendeu a sério. E teve aulas depois particulares com esse senhor. No estúdio dele, não é? Exato. Que ele frequenta e começa a desenvolver-se a habilidade e enfim, o desenho, provavelmente. Pois, onde ele aprende. A habilidade ele já tinha. O dom, sim, exato. Pois. Ele tem o dom da pintura, Exato. mas depois aprende. A pintar. Ele conheceu outro grande pintor, o Vítor Câmara. Eles davam-se. Conheceu, exato, cá na ilha, antes de ele ir estudar. Antes de estudar. Exato. Portanto, depois dele ser pintor, não se encontraram, não eram amigos que se frequentassem. Não, porque o meu pai depois viveu-se sempre no continente. Claro. E nunca se encontraram. E o Vítor Câmara andou para cá? O Vítor Câmara não, eu estava a falar de Domingos Rebelo. No Vítor Câmara encontraram-se. E eram muito amigos no fim já da vida do Vítor Câmara. Em que ele já estava um bocadinho... Pois, estava mais dócil, acho eu. Sim. Acho eu, pelo menos era o que o meu pai dizia. A Tina conheceu o Vítor Câmara, com aquela voz micalense muito Exato. carregada. Exato. Também pintando maravilhosamente, não é? Lindamente. Um mestre. Um mestre mesmo. Sem dúvida. E depois, quando ele vai para a África, vai já com a guerra ou é antes da guerra? Ele vai para a África para a guerra. Para a guerra. Ele andou a fugir antes, por isso é que ele vai muito tarde para a África, ele andou a fugir à tropa. Sempre que pôde, não é? Sempre que pôde. E fugiu uma série de anos. E depois é apanhado e África. E a Tina, que idade é que tem nessa altura? 6 anos. Muito pequenina, portanto, não é? Mas lembro-me tudo perfeitamente. Eu fui também. Mas não naquela altura, foi depois? Não, foi naquela altura. Foram todos juntos? Fomos. Não, todos juntos não. Fomos para aí 6 meses depois dele para lá. Portanto, ele foi para... É a ideia que eu tinha. Ele vai para Angola e depois a sua mãe e a Tina e o Tim também vão? Não, o Tim não vai, porque o Tim na altura estava com um problema, um abscesso no dente, um problema qualquer, de saúde. E, já não... e a África deixou-lhe assim alguma recordação? Enorme. Ainda me lembro ainda sinto o cheiro da África e a cor, é impressionante. Impressionante. Pintou alguma coisa lá, era pequenina, não é? Eu fiz a viagem toda em desenhos, que na altura não sabia ler nem escrever, claro. Ainda não tinha ido para a escola. E então eu fiz toda a viagem, todo o trajeto, em desenhos, um livrinho de banda desenhada, que não sei onde é que isso foi parar, mas estava lá, eu não sabia escrever. Muito bem. E então, e o pai lá pinta também? Sempre. Há pinturas dele em África? Há imensas, e consolou-se, era tudo diferente, eram as luzes diferentes, era aquela exuberância, aqueles verdes. Ele era uma pessoa otimista? Uma pessoa... Otimista, com alegria de viver ou não? Muita alegria de viver, mas pessimista. Sim. Ele dizia que as coisas corriam sempre mal. Iam correr mal, então... E corriam, não? Tinha razão em muitos aspectos. Mas em que sentido? Principalmente na parte política. Conte lá essa parte. Qual é a posição política dele? A posição política é complicado. O meu pai, o 25 de Abril, ele nunca acreditou. Deve ter sido das primeiras pessoas em Portugal que nós chegámos a casa. Olha, o 25 de Abril, uma revolução. Nós nem sabíamos bem o que era aquilo. E vamos ter uma desgraça das grandes. Portugal meteu-se num sarilho dos grandes. Ele não acreditava. Ele acreditava, para já, que as colónias teriam que ser dadas, mas não daquela maneira. Claro. Ele achou que aquilo foi todo um disparate, que o 25 de Abril foi um disparate total e que... Tenho aqui uma pintura da África deste Zamba. Ele chamava-lhe a tromba d'água. Pois, que vê-se aí. Vê-se ao fundo realmente ali qualquer coisa que o impressionou. Ele tinha uns olhos quase transparentes, não é? Era verdes, mas toda a gente dizia que eram azuis. Não eram muito claros, havia ali uma água. Cor diferente. Não é? E ele dizia-me que quando saiu da África, que teve que mudar de tela, de paleta. Claro. As cores eram diferentes. Tudo diferente. Porquê? O que é que vocês veem nas cores assim tão diferentes? Isso varia conforme a luz. Cá na ilha é das piores. É muito difícil um pintor ver do continente e acertar com os nossos verdes. Isto é tudo lilás. Esta ainda é uma das mais difíceis. Nunca pintei em África, não é? Mas aqui eu lembro-me do meu pai ter que adaptar, e temos que adaptar a paleta, porque os verdes são diferentes. É a própria luz, a luz é que... Outra pintura da África, esta Cobata, tem imensas pinturas, claro. Isso é uma aguarela. Ele era um bocadinho desorganizado. Um bocadinho, era muito desorganizado. Era muito desorganizado. Eu ainda lhe consegui roubar estas fotografias tiradas por ele,
para ilustrar o período africano, porque ele tinha uma paixão por África. Enorme. E Enorme. nunca mais quis voltar lá, depois do 25 de Abril, ele dizia mesmo. E eu sinto mesmo. Ele dizia-me que tinha tido dificuldade depois, porque ele vai para o Alentejo, não é? Ele pinta depois no Alentejo, não é? Ele teve muito tempo no Alentejo, depois muito tempo, passava lá semanas, fim de semana ia à casa. E ele dizia que a paleta do Alentejo eram cores que depois contrastavam com as cores. Olha, cá está a pintura Que está no solar, da Tina, que está no solar da Graça, portanto, rodeada das álias e vestida à regional. Claro que isto deve ter dado uma trabalheira, este quadro, não só ao modelo como ao pintor, não é? E um frio de rachar, que eu lembro aquela camisinha, teve que estar horas. Mas pousou mesmo no solar da Graça ou foi no Eu pusei no Pinhal da Paz. No Pinhal da Paz. Porque vocês, depois da Revolução, vieram para São Miguel. Exato, viemos. E foram logo para o Pinhal da Paz? Não, viemos para a casa que o meu pai tinha cá, que era da minha avó. E depois é que fomos para o Pinhal da Paz. Não, depois ainda fomos para a Água de Alto. Para a casa do Tomás Caetano, não é? Exato, casa do Tomás Caetano. Passámos lá um verão. E depois é que o Tintim Canteberum, que era o grande amigo do meu pai, da escola agrícola, e foi sempre amigo até ao fim. Portanto eram colegas, não é? Exato, colegas e amigos toda a vida. Que pôs o Pinhal da Paz à disposição. Ainda ficámos lá 3 anos. Ele, apesar de ter feito esta, é a única pintura religiosa que eu conheço, é este Cristo. Este Cristo enfim, é uma pintura excepcionalmente bem conseguida para um homem que não é crente. Ele não era crente. Não. Mas porquê? Os pais já não eram? Não, os vossos pais avós? eram terrivelmente, creio que por isso, talvez. Ele se tem Não, o pai dele não era. Agora a minha avó era. A avó é que era. E portanto ele em determinada altura, mas ele tem pouquíssimas. Lembra-se quem é que lhe encomendou este? Eu creio que foi o Natalino Viveiros. Portanto, alguém da política da altura. E da altura que lhe encomendou, foi por encomenda, exato. Quem foi que serviu de modelo ao Cristo, lembra-se? A cara é a minha. E o corpo... Com barba. Com barba. E o corpo era de um rapaz que trabalhava connosco na Sigla Açor, uma firma de publicidade que nós tínhamos, que era o João Atlas. Ele diz que ele tinha-se pendurado, ou tinha ficado pendurado. Numa escada. Numa escada, não é? Portanto, ele não imaginava a pintura, ele tinha que ver o modelo. Ele tinha que ver. Para poder captar qualquer coisa que se capta nos objetos, não é? É muito diferente pintar por fotografia, na realidade, do que pintar a pessoa está falando, tem trejeitos, é isso que ele ia apanhando, que a pessoa ia sempre conversando, e mesmo no corpo é igual. A posição dos músculos tinha que estar, ele estava mesmo, coitado, naquela posição... De crucificado, não é? Ele também era um grande pintor de flores. Estas camélias e os reflexos na tampa envernizada da mesa e o próprio copo, o vaso de... Isso é o menos, a camélia é que é difícil. A camélia é muito difícil. Muito difícil. Porquê? Mas diga lá porque é que é difícil. Porque vive de subtilezas. Não temos, na pintura, não temos onde nos agarrar à camélia. São coisas tão súbeis, mas têm que estar marcadas. E depois corre sempre no risco. Se vamos pintar com os pormenores todos, fica naif. Por isso, a camélia é a coisa mais difícil, a flor mas mais ele era difícil. um mestre. Era mestre em camélias. Em camélias não conheço nada mais perfeito que isto. Pois é difícil, que é muito difícil. Portanto, a Tina admite que é a flor mais difícil de pintar. Eu já pintei várias camélias e... Não, nem pensar. Não se consegue. Não consigo o resultado que ele consegue, não. Caímos sempre na asneira, ou vamos ao pormenor a mais e fica naif e fica uma coisa... Ele também pintava muito bem animais. Sim, eu pintava o que queria. Ele olhava e... Mas os temas, por exemplo, aqui nós temos um pato bravo, não é? Batido pelo caçador e certamente... Isso é o contrário, ela é assim. Ele está pendurado pelo pezinho. Então é... Isso está na casa de jantar. Esta é a vossa... Assim. Olha o pezinho, o prego. Em cima, está bem. Já percebi. Portanto, é como se põe a caça. O pato está preso aqui neste prego, uma cordinha, um cordel, e está pendurado. As cores são realmente excepcionalmente bem. Claro que a foi fotografia... difícil arranjar esse pato. José Maria Bonifácio, é claro. José Maria Bonifácio, que era vosso amigo, não é? Pois, sempre. E que onde é que ela arranjou este pato? Não me perguntes.
Se calhar também não confessa de onde é que Tinha uns coelhos que o meu pai pintava, era o Zé Maria, que ia, porque tinham que ser frescos, apanhados na altura. E o meu pai também não matava animais de espécie alguma. Claro. Nem pensar. Ele, no entanto, na vossa casa de São Vicente, vocês, portanto, moraram depois de 25 de Abril, nunca mais foram morar para o continente. O meu pai passou lá muitas temporadas. Mas temporadas, ele sozinho, não é? E eu também ia muitas acompanhava. vezes, estava lá, vinha para cá, andávamos sempre para cá e para lá. Portanto, estiveram em Água de Alto, estiveram no Pinhal da Paz E depois a casa de São Vicente. e depois compraram a casa de São Vicente Exato, e ficámos lá. e ficaram lá. Portanto, ele tinha ali uma quinta, era ele que tratava a quinta. Era, arranjava um homem para... Mas aquilo é meio selvagem, porque ele plantou, temos das maiores coleções de chaparros que existem aqui na ilha, porque ele ia plantando, é tudo árvores grandes, não temos, ninguém apanha sol ali, porque aquilo é... Ele tinha a paixão das árvores, casorianas, sei lá, árvores de todo o lado, que aqui dá-se tudo. Até uma mangueira, que é uma coisa colossal. Mas ele é que plantava aquilo tudo. Ele não era de jardins penteados, era de florestas. E tinha um cão, pelo menos, não? Então. Tivemos sempre muito mais que um. A última vez tínhamos 5, já morreram 2. Mas ele não pintava os cães? Pintou alguns. Pintou? Nós tínhamos um cão de fila, que tem vários retratos. Quando apareciam os lavradores, os homens, era sempre aquele cão que pousava. Portanto, ele usava... E o Totó também, outro de fila, ele pintou sempre cães. Ele depois... Bom, ele está em São Vicente e penso que vai ao continente pintar uma família famosa de banqueiros. América Morim foi uma das deslocações. Pelo menos empresários. Pintou a família toda, não é? Pintou a família toda. E pintou os reitores todos. Ele de vez em quando tinha que se deslocar lá por causa disso. Ele pintou o Dr. José Enes, pelo menos, pintou o Vítor Fujás, pintou o Vasco Garcia. O Dr. Genes era uma pessoa fora de série, aquelas sessões de pintura eram uma maravilha. Porquê? Porque ele era uma pessoa interessantíssima, eles conversavam imenso. Aquelas sessões, eu lembro perfeitamente que eu também ia logo para o lado para ouvir. Para ouvir, com certeza. E depois pintou os reitores todos de Coimbra e os banqueiros de Lisboa, do BCP, pintou-os todos. Ele nunca se seduziu muito pela pintura moderna. Ele não considerava a pintura moderna como verdadeira pintura. Não. Nisso foi radical, implacável. Nunca se deu nada. É que o Vítor Câmara tem 3 pinturas surrealistas de Vítor Câmara, mas ele não tem nenhuma. Não, surrealismo tem umas brincadeiras, ele fez umas brincadeiras surrealistas, mas ele não considerava aquilo pintura. Embora o surrealismo, ele gostava muito do surrealismo. Agora, tudo o que fosse abstratos, e levou a vida toda à procura dos grandes escritores e dos grandes mestres de pintura, quem é que lhe dava razão? E arranjou. Ele tinha uma paixão por o René Hugo. O livro, quem tem lá o livro, onde diz... Que ele citava muita vez, não é? Sempre, depois. Ele citava a sempre. A pintura moderna era uma brincadeira. Conseguiu arranjar a declaração do Picasso, do próprio Picasso, a dizer que tinha brincado com críticos e mestres, e quanto mais brincava, mais o admiravam. Isso foi uma coisa que saiu na agência Reuters. E ele andou sempre à procura para desmistificar um bocadinho a pintura moderna, que ele nunca... Que muitas vezes há quem não considera que seja verdadeira pintura, mas enfim, é uma escola como outra qualquer, não vamos estar a brigar. O próprio Picasso, exato, o próprio Picasso é que acaba por admitir, isto foi a coroa de glória do meu pai, olha, ele admitiu que andou brincando, que ele gostava de ser pintado como o Angres, ou Rembrandt, ou Goya. Mas, eu uma vez falei com o Vítor Câmara e perguntei-lhe que eu tenho 2 quadros de Vítor Câmara surrealistas, um é o Vício e o outro é não sei o quê. Mas não é pintura também que eu gosto particularmente, pintada por Vítor Câmara. E ele disse, bem, então mestre, ficou seduzido pela pintura surrealista. Aquilo foi para chatear o mais velho, ele carregava muito no microfone. E, ora bem, portanto, a Tina depois começa a pintar um pouco. Ele orientava as suas pinturas? No princípio não, que eu não queria. Eu comecei a pintar sozinha. Nos períodos que eu estava nos Açores, ou que não estava, que estava num lado qualquer, foi quando eu comecei a pintar e a vender e a fazer desenhos para o Marchand, lembro agora o nome dele, que era considerado o Toulouse-Lautrec português. Eu comecei a fazer os desenhos, depois comecei a pintar os quadros. E ele depois vendia e aquilo dava-me um imenso dinheirinho. Quando o meu pai descobriu, aí começou o problema.
tens que aprender se queres pintar. E aí começou, então foi extremamente exigente comigo. Queres pintar, mas aprendes. Vais à escola primeiro, e ele é que foi o meu mestre, obrigava-me a fazer um carvão por dia, mas é extremamente rigoroso comigo. Se calhar mais rigoroso consigo do que os outros, não é? Com os outros era uma maravilha, eu adorava. Porque ele teve vários discípulos que frequentavam o vosso ateliê. Sim, mas com os outros aquilo estava sempre tudo bem. Comigo é que era o diabo, eu queixava-me disso tantas vezes. Lembra-se de algum desses discípulos? Algum desses discípulos ficou-lhe no goto, digamos assim? Ficou um que eu acho que tem coisas muito engraçadas, o António Crespim. Ia falar nele, Dr. Crespim, portanto, médico da Ribeira Grande, e que pinta maravilhosamente. Pinta muito bem, e aprendia rapidamente. Aliás, o meu pai também, às tantas, só dava a pessoas que sabiam já, que tinham qualquer coisa, porque ele não tinha paciência. Ele teve uma experiência na academia. Que apareciam aquelas senhoras velhotas. O meu pai, ao fim de 15 dias, isto não já vale não a pena. Aguentava. Não. Tinha que ser alguém que já soubesse, que tivesse o dom também. dom. Sem isso não... Pois, a Tina começa por fazer carvões, mas depois faz outras coisas, não é? Não, eu comecei logo, eu passei logo muito rápido, depois é que tive que voltar para trás. Pois. Mas depois desse travão às 4 rodas, o seu pai impôs carvão. E depois uma aguarela, por dia, cópias de aguarelas dos grandes aguarelistas. Ainda tenho lá algumas, que tinha que ficar ao pormenor, tinha que ficar exatamente igual. E depois? E depois passo para o óleo. E ainda hoje pinta óleo? Claro, eu normalmente pinto só óleo. Agora pinta só óleo? Normalmente. E é mais fácil. Quando é que faz a próxima exposição? Não sei, este ano fiz 2. Para o ano temos que... Este ano fez 2? Fiz. Aonde? Fiz uma ali. Este ano? 2014, sim, talvez. 2014. Não, já estamos em 2015. Em abril. Outra em dezembro na Vila Franca. Fui convidada por Presidente da Câmara. Dr. Ricardo Rodrigues. Exatamente. Fiz lá também uma exposição. E qual é o tema que prefere? Se é que prefere algum, não é? Paisagem. Normalmente paisagem. Nós temos paisagens aqui, muitas gostava eu de as conseguir pintar, mas eu não sou o âmbar, não é? Porque temos coisas lindas e isso apaixona-me. Eu estou sempre a olhar, estou sempre a ver, e a ver as cores, e a ver as mudanças. Como é que faz? Olha a primeira paisagem ou aquilo sai-lhe espontaneamente? Olho e foi uma impressão, é qualquer coisa que eu quero pôr na tela, para não me esquecer, mas é de repente. E vai logo com o pincel ou desenha primeiro... Não, tira-se as proporções, depois o resto vai com o pincel, na paisagem. E tem pintado retrato? Nunca pintei retrato, nem quero. Nem quero pintar, não é? Bom, o Churchill dizia que não gostava de pintar retratos e gostava de pintar paisagens porque as paisagens não reclamam, não é? Claro, e retratos, e filha de um âmbar. Não, mas mas nem a sua filha? Não. E nunca tive sequer, nunca tentei, porque nunca... Não tem coragem para... Pinto figura humana, sim, mas retrato não. Então porque assim que não... Qual é a diferença entre o retrato e a figura humana? A figura humana pode ser uma pessoa qualquer, o retrato tem que ser a pessoa. Quer dizer, uma fotografia é um momento, não é? Que às vezes estamos bem, outras vezes estamos mal. No retrato capta-se a alma, capta-se... É por isso que retratos, até de crianças, elas podem crescer e nós conseguimos ver que é a mesma pessoa. Numa fotografia muitas vezes isso não acontece, aliás, a maior parte das vezes. O retrato é captar a alma. E é essa parte. Não, nem me atrevo. Mas apanha a alma das paisagens? Apanha. Sim. E das flores, exato, a impressão que ela me causa. Tento, pelo menos, tento. Agora, retrato é muito complicado. Não é complicado, eu acho que ou é ou não é. E no meu caso não é. O meu pai ele não tinha preocupação nenhuma, ele estava a falar com o doutor e estava a apanhar os ticos, a chamar um olho e cá está, e depois está a pessoa. Houve coisas giríssimas que aconteceram com o meu pai. Houve aí uma miúda, filha de um amigo dele, o meu pai pintou-lhe o retrato, ela tinha 6 anos. Nunca mais se viram, um dia encontram-se. Só Aristides, eu gostava que tu fosses lá à casa porque o retrato da minha filha tem um problema no olho. Se tu, está bem, não custa nada, eu vou lá corrigir. Entretanto, chega a miúda, não. A miúda é que tinha um problema no olho. E os pais não tinham detectado. E através disso, depois eu disse, não se mexe no retrato. Incrível. E ninguém se tinha percebido disso, anos depois. Portanto, ele via com pormenor. Claro que
à distância. A miúda novinha estava sempre a mexer e a olhar para um lado, quer dizer, os pais nunca tinham detectado. Enquanto ela pousou, ele conseguiu-lhe apanhar a posição que eles depois, o oftalmologista, não, olha, não corrijas o retrato, que o problema é mesmo do olho da menina. Isso é um retrato que apanha essas coisas. Cá está uma cena interessante para mostrar o que é que gostou mais no seu pai. O seu pai falece com 77 anos. Ainda o entrevistei no hospital. Ele era um grande fumador, não é? Sempre. Dos piores cigarros possíveis, não é? Não, dos melhores. É, dos melhores, Santa Justa, não é? Acho que eram menos tratados. Mas aquilo veio a dar ao mesmo, pois. Ele fumava com o boquilho, aquilo tirava montes de porcaria. Quantos cigarros é que ele fumava por dia? 2 carteiras, no mínimo. No mínimo. No mínimo. E ele fumava quando trabalhava ou já depois de trabalhar? Não, estava sempre com o cigarro. Sempre com o cigarro. Muitas vezes o cigarro queimava-se sozinho, mas tinha o cigarro. Qual é a melhor lembrança que tem dele? Ai, Ele adorava os filhos, mas são assim particularmente. tantas, é muito difícil. É muito difícil selecionar uma. É, porque eu vejo e admiro como mestre que é, mas como ser humano ele era excepcional. Ele foi o meu melhor amigo, era uma pessoa extremamente compreensiva, era uma pessoa que não julgava ninguém. O maior disparate que eu fizesse, ele olhava, pronto. Sobretudo era uma pessoa muito inteligente. Extremamente inteligente. Tina Ambar, muito obrigado por essa entrevista. O prazer foi todo meu. E oxalá que a gente um dia possa ir a uma exposição sua, fazer uma reportagem completa ali. O Raimundo já está a tomar notas para isso, para não falhar. Este programa, eu costumo apresentar uns livros, a Tina vai-me deixar fazer agora esta parte. Claro. Já apresentei este, é uma biografia, eu tenho feito algumas biografias. Ambar é um autorretrato que ele pintou já maduro, já dono da técnica do retrato completo, e enfim, tentei registar pela boca do mestre as várias fases da sua vida e as várias curiosidades imensíssimas que essa sua vida rica, não só de experiências humanas, mas também como profissional de pintura, em que ele se tornou, evidentemente. Tentei reduzir aqui e estou a tentar fazer o segundo volume, que não está a ser nada fácil. E agora queria mostrar-lhes um livro que devia ser o livro de cabeceira de todos os açorianos que gostam de poesia. É uma antologia poética de Pedro da Silveira. Pedro da Silveira era um homem da Ilha das Flores e selecionou várias poesias de diversos poetas açorianos. Ele era um homem virado para a independência dos Açores. Ainda no tempo de Salazar, era um homem empedernidamente ligado à independência dos Açores. Depois do 25 de Abril, nem tanto, porque as coisas... Ele era um homem de esquerda, muito curto, de uma erudição acima da média, muito acima da média. Era um autodidata. Era da terra de Roberto Mesquita, das almas cativas, né? Que nunca saiu das flores, cultivou um género moderníssimo e atual para a época. E ele reúne aqui, nesta antologia, a antologia quer dizer flor. A antologia é um ramo de flores, as flores da poesia açoriana. Há várias. Esta, para mim, é uma das mais importantes. Depois, o meu amigo Henrique Teixeira ofereceu-me este livro, Qual a Sua Melhor Versão, de Ana Santiago. É um livro que vale a pena ver, é a perspectiva feminina na literatura que tem uma visão, como viram pelo depoimento da nossa querida Tina, tem uma visão diferente da visão masculina, mais subtil, mais fina, com mais finesse, digamos assim. E finalmente uma nova revista que surgiu, a Criativa, que é da Natasha Pastor, e do Costa, e do meu amigo Costa, que é fotógrafo de qualidade. Esta revista foi feita na Coimbra, tem muita qualidade de papel e de imagem e está muito bem concebida. É o primeiro número que sai. Desejamos aos jovens que a dirigem muitas felicidades editoriais e que seja mais uma
iniciativa em defesa dos interesses culturais da nossa terra. É tudo por hoje, até ao próximo programa, com saudações especiais, como digo, para a nossa diáspora.